Bem-vindos ao Panorama DBase. Hoje a nossa convidada é Kátia Parente e hoje falaremos sobre a questão ESG, voltada também para a questão ambiental, principalmente para a questão ambiental e os desafios de aplicação da ESG para as empresas, né, os grandes desafios. Kátia, muito obrigado por estar conosco, é um prazer tê-la aqui na DBase. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Obrigada, Luciana, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, eu sou engenheira química, né, e eu trabalho com consultoria e perícia na área de meio ambiente. Então, esse assunto ESG tem surgido, né, a gente tem trabalhado com isso em algumas questões, eu acho que é uma pauta que está super atual agora, né. E sim, eu vejo que o ESG, né, é um movimento que já tem algum tempo, existe aí um pouco de ceticismo às vezes no mercado, mas todas as tendências e as mudanças que a gente tem observado é para que realmente o Brasil atenda ao CDE, né, aos ODS, e que as empresas façam parte, logicamente, desse processo, seja ela questão de fornecedores, seja ela mesma ou parte de uma cadeia. E nesse sentido, Kátia, o que você vê como um desafio, né, ou desafios, para a aplicação de políticas ESG, principalmente para o médio empresário, para o pequeno empresário? Então, eu acho que o principal desafio, que é o mais difícil, eu acho que para todas as empresas que estão começando, é a coleta de dados, né? A empresa conhecer exatamente onde ela está inserida, né? O que ela faz e quais são as ações que ela pode ter para entrar, para adquirir as práticas ESG. Então, onde ela está inserida no mercado e na comunidade. Essa coleta de dados é que é o mais difícil. Porque normalmente a empresa conhece o que ela faz, eu tenho conhecimento do qual é o produto que eu forneço, né? O que eu compro como matéria-prima e qual é o produto final que eu vendo para o meu cliente, seja um serviço ou um produto mesmo. Mas ela sabe onde ela está, qual é a comunidade que ela está inserida, quais são os recursos naturais que ela usa, quais são os impactos que ela causa nesse entorno. E quando eu digo impacto, a gente pensa, impacto ambiental, desmatamento, poluição, não, impacto de movimento. Porque se você está montando uma empresa e você contrata não sei quantos mil funcionários, esses funcionários, para chegarem na empresa, eles estão causando um impacto de trânsito, né, o tráfego de pessoas, todo o movimento em torno para chegar nessa empresa, né? Então aí entra o transporte, poluição, dos carros que estão ali gerados, os restaurantes que vão ter no entorno, que vão ter mais gente consumindo, então isso é um impacto também, sim, né? Não é só a questão ambiental, é a questão social também, né, do bairro. E quando a gente fala questão social, muitas vezes a empresa entende que é só uma questão de diversidade interna. Não, é o aspecto social externo. Muito importante. O que se gera, qual é os benefícios e muitas vezes alguns danos que possam ser gerados no entorno em que ela trabalha, não? Exatamente, exatamente. Então, eu vejo isso também, a gente percebe muitas vezes algumas mudanças, né, em algumas cidades inteiras por conta de instalação de uma nova unidade ou de uma nova empresa, né? E aí, a gente, na questão ambiental, a gente também tem sempre aquela devolutiva, né? Eu cumpro com todas as obrigações ambientais, eu tenho licença da CETESB. Como explicar para o empresário, principalmente na questão ambiental, o que separa a compliance de uma ação positiva? Positiva, porque quando você fala em implementar as práticas ESG, você tem que pensar que você vai além da legislação. Então não adianta você, né, as empresas normalmente, eu tenho licença ambiental, eu cumpro com toda a legislação, eu sou certificada ISO 14000, que é uma coisa super importante, porque ajuda a padronizar, né, os processos dentro da empresa, mas isso é exigência básica, né? Isso daí é a primeira coisa que você tem que fazer para botar tudo em ordem, é atender a legislação e atender os requisitos de uma norma ISO 9000, que também vai te pedir a legislação ambiental, no caso, né? Ou social, de responsabilidade social, segurança do trabalho, toda essa parte legal que faz parte do pacote ESG. Só que ESG vai extrapolar isso, você vai sair dali do mundo da sua empresa e vai entrar no entorno, as boas práticas, aquilo que não é exigência legal.
O que eu estou fazendo para ajudar a comunidade que está em volta de mim? O que eu estou devendo para a comunidade? Isso, e para os próprios funcionários, o que você está fazendo para incentivar o teu funcionário a trabalhar bem, a ter uma qualidade de vida, a fazer um curso de capacitação? Tudo isso é boa prática, né? Não é exigência legal. E o legal dessas iniciativas ESG é que ele pode mudar uma cultura empresarial. Ah, sem dúvida. Então, o ambiente de trabalho, sim, a atração de novos colaboradores, que tenha propósitos, sim, voltados, e a maioria dessa geração se preocupa muito com qualidade de vida, sim, né? Sim, e meio ambiente. Então, exatamente, você vê também dessa forma, né? Essa mudança pode atrair, né, os melhores profissionais. E o que é mais interessante, que eu acho que daí entra muito nessa conscientização, quando você capacita os seus funcionários, conscientiza, né, os seus funcionários de boas práticas, seja em que área for, né, não só no meio ambiente, mas em termos sociais, de governança, que é o G, né, do ESG, em administrativos e tudo mais, eles vão transferir isso para a vida pessoal deles. Eles vão ensinar para os filhos, eles vão ensinar para um amigo, para um parente. Reverbera, então, né? Exato, Reverbera, você está disseminando um conhecimento. Mesmo que seja só uma sementinha ali, ainda assim essa pessoa vai aprender alguma coisa e na casa dela ela vai começar a fazer diferente do que ela fazia antes, né? E isso é importante porque não só na questão de recursos humanos, vamos falar assim, de pessoas, questões financeiras também, porque às vezes o empresário ele enxerga isso somente como um custo. E o ideal é mostrar que isso é investimento, né? Porque muitas vezes instituições financeiras dão créditos melhores às empresas com políticas ESG, não? Sem dúvida, isso conta muito, né? Atualmente, principalmente quando você exporta, né? Que você está lidando com o mercado de fora. Exato, isso muita gente olha, né? Essa questão, mas o que você faz? Você tem ISO 9000, que antigamente era o paradigma da ISO 9000, não, você tem qualidade, né? Qualidade, aí veio a 14000, depois tem a norma de segurança do trabalho, de responsabilidade social, então só contrata o fornecedor que é certificado pela ISO. Atualmente, a ISO é tipo o cinto de segurança, né? Exatamente. Todo mundo usa porque tem que levar multa. Já acostumou. Hoje a gente entra no carro, você não anda mais, você se sente solto, é automático. A ISO 9000 atualmente é uma coisa assim, faz parte da empresa seguir aquelas diretrizes. O ESG vai ter que caminhar para a mesma situação, né? E tem a pressão da própria cadeia produtiva, né? É muito comum, porque o que acontece, né? O ESG está sendo pressionado, mas não pressionado, né, mas exigido de empresas maiores que vão olhar para a sua cadeia e falar, olha, meu fornecedor ali está cumprindo, e não adianta eu economizar aqui pegadas de carbono, sendo que o meu principal fornecedor, né, isso é legal a gente falar, porque colocando no empresariado, né, imagina uma empresa com 1.000, 2.000 funcionários, tem a questão de transporte, levar o funcionário para a empresa. Será que ela consegue saber quanto esse fornecedor de transporte, né, de funcionários, que é muito comum aqui no interior, que a gente fala, né, as empresas terem ônibus, né, quanto isso está gerando de poluição para o meio ambiente? Exato. As entregas, a logística, né, o meu fornecedor de logística. Então, a gente acha que é só para as empresas grandes, e não, né? As menores vão ser impactadas. Aliás, eu considero até mais importante as pequenas empresas se atentarem a isso. Porque as grandes, as empresas que são multinacionais e que têm de grande porte, elas já estão mais ou menos caminhando por isso, porque elas têm fornecedores e clientes que exigem isso. Agora, as pequenas empresas, elas, às vezes, não tem um cliente que exige. Meu cliente precisa... B2C ou B2B pequeno. Isso, exatamente. É um processo mais, assim, artesanal, vamos dizer, né? Mais amigável. E aí, essas pequenas empresas, se elas começarem a se atentar para essas práticas de ESG, todas as boas práticas relacionadas à convivência humana, digamos assim, né? Elas também vão ajudar. Em pequenas doses, elas vão ajudar, porque elas vão mudar a mentalidade da alta administração da empresa, que é a mais difícil, que eu considero, né, às vezes normalmente o empresário ele vê o custo, né, isso é uma despesa, eu vou ter que comprar coletor de resíduo separado, né, vou ter que transportar para um lugar mais longe e tal, e ele tem que enxergar isso como um investimento, que ele está agindo porque ele está pensando lá no futuro, a longo prazo, né, o resultado. E ele mudando essa visão e mudando a visão dos funcionários dele, mesmo que seja uma empresa com 5 funcionários, né, ainda assim esses funcionários vão mudar a cabeça deles e vão repassar isso. Então é um processo que vai além da empresa. Bons exemplos, exato, né? São bons exemplos, geram cópias.
E o interessante, assim, você falou da questão de custo, né? Hoje, para você, o que você enxerga como o maior obstáculo, né, para o empresário? Seria o financeiro, seria a cultura empresarial, ou seria a técnica, conhecer o processo, as demandas ESG? Eu penso que ainda antes do pensamento que isso é um gasto, né, um custo, eu acho que é a mudança de consciência mesmo, de cultura. Porque quando a pessoa muda a cabeça dela e entende que aquilo é uma troca, que ele vai estar pondo dinheiro porque ele vai receber um benefício de alguma forma, ele vai procurar a técnica, ele vai contratar um profissional que possa ajudar, ele vai pesquisar, então aí isso flui. E ele vai gastar o dinheiro porque ele está enxergando isso de outra forma, entende? Então é cultural mesmo. Acho que o principal é mudar a consciência de que o gasto com o meio ambiente não é um gasto, é uma necessidade atual. Nós estamos necessitados como sobrevivência mesmo, a questão de sobrevivência. Futuro da humanidade. Exatamente. Estamos falando de futuro da humanidade. É um investimento para outras gerações de verdade. E assim, é importante porque trazendo isso para o médio empresário, é desmistificar também. Sim, né? sim. É muito difícil, né? Porque os projetos não precisam começar grandes, pode começar menores e com o tempo ele crescendo, identificar principalmente as áreas que fazem sentido para o negócio. Isso, né? sim. Encerrando aqui o nosso bate-papo, né? Se fosse dar uma dica rápida para o nosso empresário, por onde começar? Por onde começar? Bom, eu considero que o principal é tentar começar coletando os dados, que é esse primeiro desafio que eu comentei no início, né? Entender quem é a sua empresa, quem são os seus fornecedores, da onde vem o seu produto e como essa matéria-prima que você compra é produzida, quais são os impactos que ela está causando, e depois a hora de você devolver o teu produto pronto, como que você pode melhorar isso e atender Estudar a sua cadeia, mapear toda a sua cadeia, conhecer passo a passo todo o seu processo produtivo e ver aonde que você pode melhorar isso, como que você pode incrementar, né, essas ações. Nossa, perfeito. Kátia, eu só tenho a agradecer a sua Obrigada, presença aqui, a sua visita. Obrigada. É um grande prazer, eu tenho certeza que esse bate-papo foi muito proveitoso para a nossa audiência e as portas são abertas para novas participações. Obrigado, viu, Kátia? Eu que agradeço.